especialista em derrubar gigantes. E hoje nós vamos falar sobre mais um gigante, que é o medo. Bom, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não conheço da área. O pouco que eu tenho foi o que eu aprendi na faculdade, né? Sobre Freud, psicologia, mas não sou especialista na aula. Vou trazer algo que a palavra de Deus nos fala, e alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres que sentiram medo e Deus ensinou a eles que a receita para enfrentar qualquer medo é a confiança extrema no Senhor. Amém? Então pega a sua Bíblia e abra comigo na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 4, no versículo 18. Primeira João, capítulo 4, versículo 18. Quem for achando, vai dando glória a Deus, aleluia, eu achei, amém. Deus é maravilhoso. Achou, irmãos? Diz assim na minha Bíblia, ó. Na caridade ou no amor, não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra, e declaramos, meu Pai, que a tua palavra, ela é fiel, a tua palavra nos traz direção, a tua palavra nos garante a vitória. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Queremos aprender mais de ti, Senhor. O Senhor tem liberdade para operar nesse meio, nas vidas que estão presentes aqui e aquelas que não estarão nos assistindo pela internet. Declaramos que a honra, a glória, o louvor, o domínio e a exaltação são tuas, Senhor. Nós oramos, gratos a ti, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Dando glória a Deus. O medo ele está presente no dia a dia das pessoas. E existem vários tipos de medo. Desde a noção de um perigo iminente, um risco, até complexo de hipofobia ou síndrome de pânico. E tem uma espécie de medo hoje também que é muito falado, e a gente ouve bastante, que é a xenofobia, que é derivado da palavra grega, a fobia, que é a desconfiança ou o temor, a antipatia por pessoas estranhas. Pegar um exemplo nosso, muitos brasileiros vão para a América, vão para a Europa e passam por essa xenofobia. São discriminados por os habitantes. Pega um país aqui que é muito falado, que eu tenho vontade de conhecer, que é Portugal, que muitos brasileiros estão indo para Portugal e são discriminados em Portugal. Eles são, né, a xenofobia é muito grande naquele país, porque os portugueses não querem que os brasileiros venham tomar o seu lugar. Tem medo dos brasileiros acompanham, porque brasileiro, meu irmão, onde chega, ele faz a diferença, né? Então, existe medo, e o medo é baseado sempre no exagero de algo, ou numa mentira que Satanás coloca no coração da pessoa. E nós precisamos ter cuidado com isso. A palavra do Senhor diz, em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, só Jesus pode nos libertar de qualquer espécie de medo. E eu peguei aqui alguns tipos de medo que muitas pessoas têm, e às vezes a pessoa nem sabe que tem. Tem o medo simples, que é o medo de inseto. Tem pessoas que têm medo de barata, de aranha, pessoas que têm medo de sariguê, medo de rato, né? Tem pessoas que têm medo de chuva, está chovendo, tem medo. Tem pessoas que têm medo do escuro, não levanta de noite para ir no banheiro,
para ir beber água, porque tem medo do escuro, não vai na cozinha. Tem pessoas que têm medo de agulha, e hoje eu vi uma cena assim que eu achei, sabe? Eu fui no laboratório, fui levar a Felipe para fazer exame, e a pastora, e tinha uma criancinha, e ela estava falante pra caramba, ela estava conversando com o pai e com a atendente, uma felicidade, uma alegria. De repente, quando ela entrou lá para o setor para tirar o sangue, essa menina fez um escândalo. Ah, meu pai, meu pai. Eu falei, estão matando essa criança, não é possível. E abalou todo o laboratório, todo mundo ficou preocupado. Ela, meu Deus, socorro. Teve que segurar, teve que amarrar para tirar o sangue dela. Quando ela saiu, ela foi fazer a merenda, que o Felipe também foi. Ô meu pai, de tarde, não vai precisar eu tirar mais sangue. Não, né meu pai? Isso é medo, meu irmão. Medo. Tem o medo contextual, que é medo de assaltos, né? Medo de acidente de trânsito, medo de ficar doente. Tem o sentimental, que é o medo de ter decepção amorosa, lembranças do passado, de pessoas queridas que já se foram, que a pessoa não consegue, né? Ela fica com medo. Tem pessoas que têm medo do futuro, do que vai acontecer no futuro. Tem o medo que é da parte espiritual, pessoas que têm medo da morte, medo de morrer, medo de pessoas que já morreram, medo de ir no cemitério, medo de fantasmas, pessoas crentes que têm medo de fantasma, que tem medo de ir, né, de acordar de noite para beber uma água na geladeira, porque não vai, porque tem medo. Queridos, quero dizer que isso é natural, faz parte da nossa vida, é natural a gente sentir medo. Agora a gente não pode deixar esse medo sobrepor o que tem dentro de nós, que é a presença de Deus. O medo não pode nos dominar, né? Minha mãe mesmo, ela tinha 2 medos. Toda vez que eu pego, eu me lembro dela, é escada rolante e elevador. Minha mãe tinha um pavor de pegar a escada rolante e elevador. Mas eu ia com ela, segurava no bracinho dela assim, não, meu irmão, bora. Não, eu vou subir a escada. Não sei por que inventaram esse negócio, essa tecnologia. É natural a gente sentir medo, mas a gente não pode deixar que esse medo venha sobrepor aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E como eu faço para vencer esse medo? Aqui tem várias pessoas reunidas, tem pessoas que estão nos assistindo em casa. Cada um tem um tipo de medo aí. Como é que eu faço para eu vencer, obrigado minha irmã, esse tipo de medo? Então vamos aprender hoje da Bíblia. O que é que a Bíblia nos fala disso? E como nós devemos vencer? Primeiro, como a gente vence o medo? Abra sua Bíblia aí no profeta Isaías, no capítulo 41. Deixe João aberto, volte um pouquinho para o Antigo Testamento. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Todos acharam? Diga assim, ó, diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu podia fechar a Bíblia aqui, descer e ir embora, né? Porque aqui é o próprio Deus falando comigo, com você. Lógico que Ele falou para o povo de Israel, mas nós também fazemos parte desse povo de Israel, de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia, ela tem uma palavra chamada não temas, um texto chamado não temas, 365 vezes. Para cada dia do nosso ano, Deus diz para você: não tenha medo, porque eu sou contigo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: meu irmão, Deus está dizendo para você, nessa noite,
Não tenha medo, porque Ele é comigo e Ele é com você. Não importa o que nós vamos enfrentar, não importa as situações que vamos passar, nós temos que crer nas promessas de Deus para as nossas vidas. Nós somos filhos. Quem é filho aí? Quem é filho? Todo filho tem um pai. Então o meu pai, o seu pai, o nosso pai está dizendo: não tenha medo. Eu sou com você, eu vou te ajudar, eu vou te esforçar. Mesmo que você perca as forças, eu te darei forças. E se você não tiver forças, eu te carregarei. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que nós servimos. Queridos, nós fomos escolhidos por Ele. Lógico que nós levantamos as nossas mãos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, como eu falei domingo, mas nós fomos eleitos por Ele, por Cristo Jesus. Então nada vai nos separar do amor de Deus. Nós podemos nos tomar posse, nos apropriar das promessas de Deus, através de versículos que estão aqui, de promessas que o Pai tem para as nossas vidas. Não devemos temer a força humana, pois Deus está conosco. Ele vai nos outorgar a sua graça, e através da sua graça vai vir a força, para que nós possamos enfrentar circunstâncias em nossas vidas. Diga assim comigo: Deus, o meu Pai, me dará forças para que eu possa enfrentar as circunstâncias dessa vida. Ele nos dará. Ele vai nos ajudar nas dificuldades, como a nossa paz. O que foi que Jesus falou? A minha paz eu te dou. Não como o mundo tem, mas como eu tenho. A minha paz é diferenciada, meu filho. É uma paz que excede todo o entendimento. Então, através dessa paz e através da confiança que nós temos no Pai, nós vamos vencer. Qual é o medo que você tem tido nesse tempo? Qual é a dificuldade que tem atrapalhado você no relacionamento com o Pai? Ele diz para você nessa noite: não tenha medo, não temas. E sabe que às vezes nós passamos por... Eu não sei porque que esse tema caiu para mim, e eu falei: poxa, Jesus, eu estava agora de tarde, tirei um tempinho para estudar um pouquinho mais e orar e conversar com Deus. Eu falei: Senhor, por que o Senhor me deu logo esse tema? Será que eu tenho alguma coisa na minha vida de medo, alguma coisa que, algum trauma, alguma que o Senhor quer me tratar? Porque todos nós temos, irmãos, infelizmente. E a gente só fala de um tema que a gente já viveu. Se eu estou subindo aqui é porque eu tenho uma experiência com medo que me afligiu uma vez, uma situação na minha vida. Eu tinha um medo terrível de ir em hospital, não gostava de hospital. Não gostava de ir para cemitério também. Mas Deus foi me tratando em relação a isso. E hoje, graças a Deus, eu não tenho medo. Nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Sabe por quê? O que está escrito aqui nessa palavra vale até hoje. Vão passar céus e terra, tempos, estações, mas a palavra do Senhor não vai passar. Irão passar gerações. Quantas gerações já passaram desde que essa palavra foi escrita? Várias gerações, várias gerações. Mas a palavra de Deus permanece firme, fiel e fundamentada, e é nessa palavra que eu e você temos que nos apegar e confiar.
Se Deus está dizendo para mim hoje, nessa noite, Fábio, não tenha medo, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu vou acreditar nesta palavra. Deus está comigo, Deus está com você. E o restante, pastor? E o restante, minha gente? Deus proverá. O que tiver que ele fazer, ele vai fazer. Se ele disse que está, ele vai estar. Se ele disse que ele vai me esforçar, ele vai me esforçar. Se ele disse que ele vai me ajudar, se ele disse que ele vai me sustentar, ele vai me sustentar. E vai te sustentar também. Eu estou falando da primeira pessoa, porque eu tive uns dias abençoados. Foram dias de luta. Mas eu venci, porque o Senhor estava comigo. Sabe quando você enfrenta situações que você olha para o céu? E eu fiz isso. Na sexta-feira eu falei, Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu irmão, quando eu fiz isso, a resposta veio imediatamente para a minha vida. Já é a segunda vez que acontece isso comigo. Primeira vez aconteceu uma situação comigo, onde eu estava com o carro quebrado lá na entrada de Mangue Seco. E ali é um lugar perigosíssimo. Os 2 pneus detonaram, furaram. Eu fui tirar o pneu reserva também estava furado. Eu disse, misericórdia. E aí eu levantei as mãos para o céu e falei, Senhor, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu irmão, quando eu acabei de falar isso, apareceu um Gol branco. Uma família falou, vocês querem ajuda aí? Eu disse, sim, eu quero. O que foi que aconteceu? Aconteceu isso. Não, pega meu carro aqui, bota no macaco, levo você lá na oficina, troca o pneu, faz o que tem que fazer. Eu falei, não, mas não vou incomodar você, você está indo com você para a praia. Não, eu quero te ajudar. Eu disse, amém. Não vou rejeitar, porque o socorro veio, Deus mandou. Você pode estar achando, mas foi uma coincidência. Ele falou para mim, olha, esse lugar que você está parado aí, tem assalto direto. Muita gente é assaltada aí. E algo falou comigo para eu te ajudar. Eu disse, olha, foi papai. Está entendendo, irmãos? Eu não falo isso para me gloriar, não, para a glória de Deus, irmãos. E o cara me deu toda a assistência e me ajudou no final, consegui resolver todos os problemas que estavam ali. E agradeci a ele, perguntei o dia que ele morava. Pai, não, mora Esplanada. Quando eu fosse para quero ir na sua casa e tal. Mas Deus cuida de você. Deus cuida de cada um de nós. Quando ele diz, não temas. Quando ele diz, eu estou contigo, confie, creia. Nós estamos vivendo em tempos que as pessoas estão perdendo a confiança em Deus. Mas comigo é diferente. Eu mantenho a minha confiança em Deus. Eu não sei se você faz a mesma coisa. Eu e minha casa mantemos a nossa esperança em Deus. Jesus falou em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu me pego nessa palavra porque ele disse isso. Se ele falou que está, se ele tivesse falado, eu estou com você, eu ficaria preocupado, mas ele falou convosco, ou seja, com todos, não só com os apóstolos que estavam ali, mas com a sua igreja. Eu faço parte dessa igreja, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, então eu me apego a essa palavra. O Senhor está comigo, o Senhor está com você, então não tenha medo. Deus está comigo nos dias bons, está com você nos dias bons e nos dias maus. Nos dias bons e nos dias maus. No dia que você conta o seu testemunho, dando glória, aleluia, dizendo está tudo bem, eu estou feliz. E no dia mau, Ele também está com você.
dia que você olha para um lado, olha para o outro e não sabe o que vai fazer, Ele está lá com você. No dia ruim, no dia da dificuldade, no dia da tristeza, no dia daquela angústia, no dia que você sente aquele medo sobre você, Ele está lá, está aí com você. E eu quero dizer algo para você, que esse momento ruim, se você estiver vivendo, vai passar. Essa situação, essa dificuldade, vai passar. Sabe por quê? Porque Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Esse momento não vai ser eterno na sua vida. Todo deserto tem um começo, um meio e um fim. Ninguém permanece e ninguém é deixado para trás. Quem crê em um Deus de livramentos. Deus não abandona os seus e não vai abandonar os seus. Por isso nós temos que crer, continuar crendo. Tem muita gente que tem enfrentado situações de extrema adversidade. Muita dificuldade. E nós vemos isso hoje na TV, você vê pessoas precisando de comida, precisando de roupa, precisando de remédio, precisando de moradia, com problemas sociais. Mas muitos, quando às vezes são entrevistados, como eu vi essa semana uma senhorinha falando, ela disse, não, minha filha, eu tenho um Deus que cuida de mim. A casa da irmã era, sabe? Mas ela disse, eu tenho um Deus que cuida de mim. E Ele não me deixa faltar nada. Qual é a segunda coisa que nós temos que fazer para que o medo vá embora? Buscar a Deus em oração. Oração é um princípio. Oração é um tempo que você tem com o seu Pai. Oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Tem pessoas que vêm me perguntar, pastor, eu posso orar no banheiro, eu posso orar deitado, eu tenho que orar de joelhos. Pastor, eu tenho que acordar 3 horas da manhã para orar. Eu tenho que acordar 4 horas, Querido, você pode orar onde você... Até se você estiver no espaço, você pode orar, porque Ele está lá. Está entendendo, irmão? Nós precisamos ter esse tempo com Deus e confiar nele. Porque quanto mais nós conversamos com Ele, mais intimidade nós teremos com Ele. E é justamente isso que Ele quer ter comigo e com você. E muitos estão perdendo essa essência de buscar a Deus. Vai chegar um tempo que as pessoas vão buscar a Deus e não vão encontrar. Sabe por quê? Porque eu também não vou estar aqui. E as pessoas não vão me achar, nem a minha família, porque eu vou estar com Ele. O desejo de Deus é que você, sua família, sua casa, estejam com Ele. Independente do que esteja acontecendo. Então nós podemos aprender, aqui no segundo exemplo que eu vou pegar. Pega aí e abra. 2 Reis, capítulo 6, versículo, acho que foi 15 que eu botei, meu Deus. Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 19. Acharam? 2 Reis, capítulo 6, verso 15 a 19. Achou, Jairo?
Diz assim, ó: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque são mais os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-as de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem essa cidade, segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Eu gosto muito desse texto, eu acho assim fantástico, porque Eliseu era o profeta que assumiu o lugar de Elias. Elias foi arrebatado, foi levado para o céu. E Eliseu pediu ao Senhor, pediu a Elias uma unção dobrada do Espírito. Se ele tivesse visto ele no redemoinho, subindo, essa história você conhece, já é muito ministrada aqui pelos pastores. E o moço de Eliseu, ou seja, o ajudante de Eliseu, que era Geazi, acordou de manhã, fez o café, traz uma linguagem de hoje para você entender. Não tinha pão, foi no mercadinho comprar pão. Quando ele botou o pé na porta para sair, ele dá de encontro com o exército assírio, todinho ali na porta, com carros, cavaleiros, um exército poderoso, cercou ali a casa. E ele se assustou. E aí ele volta para dentro de casa, porque ele estava com dinheiro na mão, o dinheiro caiu. Ele volta para dentro de casa e diz: meu senhor Eliseu, tem um exército lá fora que quer pegar o Senhor e quer me pegar. Aí veja a confiança do homem de Deus. Ele disse: ô meu filho, exército de quê? De humano, cavalo, né? Homens com espada, com escudo. Os que estão conosco são maiores. O exército de Deus é superior. Aí ele faz uma oração a Deus. Primeira coisa que ele fala para Geazi é: não temas. Essa é a segurança, essa é a paz que um homem e uma mulher de Deus tem que ter em um momento de extrema dificuldade. Não tenha medo. E ele ora ao Senhor dizendo: abre a visão espiritual dele, Pai, para que ele possa enxergar ao redor. E aí quando ele ora ao Senhor, imediatamente dá o desejo que ele queria. E aí Geazi vê cavalos e carros e cavaleiros de fogo. O exército do Deus vivo estava cercando o exército humano dos assírios. Ou seja, Deus abriu a visão espiritual daquele jovem que estava do lado de um grande profeta de Deus, mas geralmente é assim. Às vezes tem pessoas, né, que são chamadas para fazer a obra e tem a oportunidade de andar com homens de Deus, mas essas pessoas não querem ser o exemplo daquele homem de Deus. Elas querem fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. E aí não tem a visão espiritual aberta como os homens de Deus têm. Estão entendendo, irmãos? Porque todo mundo aqui conhece o fim de Geazi, a história. Ele ficou leproso, mas não vou entrar nesse mérito. Tem muita gente que pensa que está fazendo a vontade de Deus, que tem uma visão espiritual, mas não está enxergando nada do que Deus quer. E muitas vezes eu peço ao Pai: Senhor, me mostra se realmente eu estou fazendo a Tua vontade, se eu não estou fazendo a Tua vontade. Eu quero enxergar a Tua vontade, eu quero ver aquilo que o Senhor quer para me mostrar. E muitas vezes não é só aqui não, é aqui também.
Porque a visão daqui complementa a visão daqui. Estão entendendo, irmãos? Geazi não teve a visão aberta, só abriu porque Deus permitiu, através da oração de Eliseu. Outra coisa que a gente aprende é, a luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eliseu ora também e diz, Senhor, fere esses homens que estão aqui de cegueira. Mas ele não orou por maldade, ele não orou para que fizesse mal para aqueles homens. Porque tinha um propósito daquilo ali. Cegar eles, para eles não enxergarem. E o próprio Eliseu guiá-los até Samaria, no pátio do rei de Israel. E quando aquele exército chegou no pátio do rei de Israel, o rei de Israel falou, meu pai, eu chamo Eliseu de pai, como profeta, eu vou matar todos eles. Ele disse, não. Dê pão e água. Os nossos inimigos, a gente não precisa fazer nada. É só a gente orar, entregar nas mãos do Pai. Deixa que o Pai conduz. Às vezes dá vontade mesmo de você, sabe? Dá vontade. De pegar, dar um saculavanco. Mas não é a vontade de Deus. A gente tem que dar pão e água. O pão representa quem? O corpo do Senhor. A água representa o quê? O sustento do Senhor. A vingança vem do Senhor. Porque Deus entregou nas mãos ali, ó, do exército de Israel, todos aqueles inimigos. Mas sabe o que aconteceu? Eles se alimentaram, comeram um banquete, ficaram felizes. Toda a raiva que tinha, todo o sentimento de raiva que tinha, acabou por Israel. E eles voltaram para o país e fizeram o quê? Uma aliança, fizeram amizade. Porque já pensou se tem um banho de sangue ali? O propósito de Deus não viria. Então, muitas vezes, os nossos inimigos devem ser tratados assim. Deixe que Deus cuidará deles. Só faça orar. Jesus falou, ore pelos seus, orai por aqueles que te perseguem. Muitas vezes a gente tem medo de alguém, tem medo que alguém se levantou contra a gente, tem medo de alguém que está fazendo isso. Só faça orar. O pão, dê pão e dê água na sua oração. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Através da oração, queridos, nós podemos pedir a Deus o discernimento espiritual para receber a proteção, a garantia e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando nós oramos, o Senhor nos mostra qual é o propósito dEle, o que é que Ele está fazendo, o que é que Ele está realizando. Você sabe qual é o medo hoje de alguns pastores que eu tenho conversado, conversei em Brasília, conversei com alguns pastores que eu conheço. O medo é igrejas fecharem. Mas o Senhor diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Você tem buscado a Deus em oração? Você tem buscado e colocado diante de Deus qual é o medo que você tem sentido? Qual é a fobia que você tem sentido? Qual é o sentimento que trava você? Porque o medo muitas vezes trava a pessoa. A pessoa não consegue fazer absolutamente nada. Tem pessoas que têm medo de dirigir, tem pessoas que têm medo de pegar avião. E eu respeito isso.
Tem pessoas que têm medo de pegar ônibus. Ônibus. E a gente passou por um problema aí de 2 anos de pandemia que muita gente estava com medo de sair de casa, de vir à igreja. Deus está falando para você nessa noite. Volte para a casa do Pai. Venha congregar na casa do Pai. Ah, não, mas a casa do Pai não é aqui. A casa do Pai sou eu, sou templo do Espírito Santo, sim. Mas ele diz, congregai-vos. E nós precisamos estar aqui na casa do Pai. Quem está entendendo comigo, diga glória a Deus. Terceiro ponto, para o medo ir embora. Recebendo o Espírito Santo de Deus. Abra aí agora o Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 e 22. Vocês querem que eu pare ou que eu continue, irmãos? 20, a partir do versículo 19. Acharam? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Jesus já havia ressuscitado, os apóstolos estavam morrendo de medo dos romanos e dos judeus. Estavam ali naquele lugar escondidos, né, com medo de ser capturado, com medo de ser preso. O medo ali estava presente naquele ambiente, naquele lugar. E quem aparece no meio deles? Com a mão assim, eu posso até imaginar, né? Para Tomé ver. Paz seja convosco. Mostrando aqui, ó, eu morri, mas eu ressuscitei. Olha o furo da lança, olha as minhas mãos furadas, eu morri por vocês. Eles aí ficaram. Aí Jesus fala de novo, paz seja convosco. Por que ele falou 2 vezes? Porque a paz dele lança fora todo medo. Porque quando ele chega naquele ambiente e declara a paz dele, e ele assopra sobre eles, receba o Espírito, aquele ambiente que era de tristeza, se tornou de imensa alegria. Estão entendendo? Imagine você que tem medo de escuro, de noite se levanta, vai beber água, vai lá todo com medo, você se bate com Jesus na sua cozinha. E ele diz, Fábio, paz seja com você. Ah, meu irmão, eu vou cair nos pés dele, meu. Chorando e aí adorando a ele. Se ele disser para mim, paz seja convosco, tenha calma. Ele está dizendo, Fábio, tenha calma, igreja, tenha calma. Irmãos, tenha paciência, eu estou com você. Não tenha medo, não. Eu tenho guardado você, eu tenho visto seus caminhos. Eu tenho visto seu esforço. Eu tenho visto a sua labuta. Tenha tranquilidade, tenha paz. Lance fora o medo, tire esse medo. O medo não é seu. Eu morri por você, aqui minhas mãos, aqui estão os meus pés, aqui estão minhas marcas que eu deixei para você. O medo dos discípulos acabaram ali na mesma hora. E isso aí sou eu que vou falar, viu, irmãos? Aqui é teoria do pastor Fábio, viu? Depois, se estiver errado, você vem me questionar. Será que o medo surgiu lá no Éden? Quando o homem abandona Deus e cai? Será que não foi lá que começou com seu Adão e
Dona Evinha, esse sentimento, né? Porque quando eles estavam, antes de cair, eles não tinham medo de nada. Vai, Adão, monta no leão, vai embora, pega o urso. Vai, ele dominava os animais. Aí depois que ele pecou, perdeu a confiança no pai, medo. Ah, lá ele está nu, não sei o que e tal. Está entendendo, irmãos? Mas quando o Espírito de Deus está em nós, porque Ele está em você, Ele mora em você, Ele habita em você, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que eu vou temer? Deus está dentro de você, habita em você, mora em você. Nós somos casa dele, templo do Espírito Santo. Por que nós vamos temer? Se ele diz em Isaías 41, não temas, eu sou contigo. Veja que é uma promessa do Antigo Testamento dizendo, eu estou com você, estarei habitando em você. E Jesus chega para os discípulos e diz, recebam o Espírito. Meu irmão, se fosse numa reunião penteca, eu estava caindo, aí eu fico imaginando Pedro caindo, né? E Tomé caiu na maca, e foi uma unção tremenda, e foi um poder de Deus tremendo. Deus quer fazer isso nas nossas vidas, irmão. Isso faz parte do contexto do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Não é teatro. O poder do Espírito Santo vai nos proteger de todo medo. Não precisa você abrir essa passagem não, em 2 Timóteo 1,17 diz, porque Deus não nos dá espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo te dá isso, pode aplaudir a Ele. Ele está em você, querido, e desperte, levante-se. As promessas que Deus tem para você não morreram, não acabaram. O que passou, passou, ficou para trás. Estamos já chegando no mês de maio. Deus quer fazer algo novo na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Eu já estou finalizando, para a gente acabar, porque hoje é mais cedo. E eu gosto de cumprir horário. Nós tivemos alguns exemplos na Bíblia de irmãos que tiveram medo, sim. Vou pegar aqui primeiro exemplo. Isaac, ele sentiu medo, ele ia ser sacrificado pelo seu pai. Abraão ia matar ele, botou ele na pedra, amarrou. E o cutelo estava na mão. Mas Deus livrou Isaac da morte. Sabe por quê? Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, Deus proverá na sua vida. Está entendendo, irmão? Deus proverá na minha vida. Deus proverá nas nossas vidas. Deus vai nos livrar. O Senhor está conosco. Maiores são os que estão conosco. Está entendendo, irmão? O segundo exemplo, Elias venceu os profetas de Baal e os profetas de Azera. Mas Jezabel perseguiu ele. Ele fugiu, foi morar na caverna. Diga de novo para o seu irmão, Deus proveu na vida de Elias. Vai prover na sua vida. Deus pegou um animal imundo e disse para o animal imundo, olha, quero corvo. Você vai levar todo dia. Isso Deus conversando com o animal. Viu? Você vai levar todo dia. Um pedaço de pão, uma vara de pão cacetinho e um pedaço de bife para ele, viu? Todo dia. Ele E a água? Não, a água lá ele tem, que tem o Ribeiro de Quirite, água mineral. Todo dia. Chegava o pão, cacetinho, né? E a carne. E carne não tá uma brincadeira, viu? E Elias de boa. Não recebia auxílio emergencial, não tinha aposentadoria, não era do LOAS,
Não tinha nada disso. Deus estava provendo na vida dele. Porque ele estava com medo, mas ele estava lá. Deus é contigo, meu irmão. Mais um aqui, Davi. Davi tomava conta das ovelhas do seu pai. Veio um leão, ele matou o leão. Veio um urso, ele matou um urso. Tudo isso foi treinamento para Davi derrubar um gigante. Por quê? Porque quando ele enfrentou o leão, ele disse: o Senhor está comigo, eu vou matar esse leão. E matou o leão. Veio o urso, o Senhor está comigo. E ele matou o urso. E agora veio o Golias. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor já me deu vitória sobre um urso. O Senhor já me deu vitória sobre um leão. Quem é você, incircuso? Receba aí a pedra. Qual é o gigante que está botando medo em você? Qual é a muralha que está botando medo em você? Qual é a montanha, qual é o obstáculo que está colocando medo em você? Declare nessa noite: o meu Deus me ajudará a enfrentar as barreiras e obstáculos, porque Ele disse nessa noite: não temas, porque Ele está comigo. Aleluia. E o último, Daniel. Daniel foi lançado na cova com os leões. Jogaram ele lá. Botaram. Esse leão de Daniel era feroz. Tem um leão aí que está fraco, mas. Né, já? Mas esse leão que estava na Babilônia, naquela região de lá, estava feroz, estava com fome, viu? O de hoje está gatinho, hein? Tá banguelo. Daniel confiou. Daniel orou. Daniel creu. E os leões não atacaram Daniel. Está entendendo, irmãos? Ele entrou na cova e ele saiu da cova. Porque Deus disse para ele: não tenha medo. Outro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lançaram na fornalha. Acenda a fornalha 7 vezes mais. Aumente a capacidade dessa fornalha. E o próprio Senhor diz: aqui vocês não vão se queimar, porque aqui não é micro-ondas. Eu protejo vocês aqui dentro. Dancem, pulem, rolem. Não tenha medo, porque eu sou com vocês. Assim como Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim como Deus foi com Daniel, assim como Deus foi com Davi, assim como Deus foi com Elias, assim como Deus foi com Isaac. Deus é conosco, Deus é contigo, não tenha medo. O amor do Senhor lança fora todo medo, toda fobia.